Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Como está você? Tudo bem? Como está a sua casa, sua família? Espero que todos estejam, debaixo da graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus. Estamos aqui, estou aqui mais uma vez para a gravação de mais uma palavra amiga. E eu creio que esta palavra falará fortemente ao meu e ao seu coração. Por mais que seja uma palavra simples, objetiva, mas eu tenho certeza que o Senhor Deus Todo-Poderoso tratará comigo e com a sua alma. Amém? E a palavra que eu vos trago hoje, ela traz um despertamento grande para a nossa fé, pois ela relata uma história muito interessante que eu gostaria de compartilhar com você. Então, abrindo as nossas Bíblias, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo de número 14 a seguir, nós encontramos o seguinte relato. Diz assim a palavra do Senhor: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. Então Jesus lhes perguntou aos escribas: O que é que discutis com eles, ou seja, com os discípulos? E um homem, lá do meio da multidão, se aproximou, respondendo, disse: Mestre, é que eu trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. Aleluia. E este, onde quer que o apanha, despedaçam. Faz com que ele espume pela boca, range os dentes e ele vai definhando. Eu trouxe aos seus discípulos, mas eles, para que o expulsassem, mas eles não puderam. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Veja bem essa situação, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga. Um jovem filho deste homem, que de certa forma estava vivendo uma vida, uma adolescência, uma pré-adolescência, de uma situação bastante caótica. Porque diante do relato do próprio pai, ele era perturbado por um espírito maligno, que quando o possuía, o despedaçava, diz o relato deste homem, deixando este rapaz praticamente, como morto. Além dessa situação, este espírito deixava o filho deste homem em uma situação em que ele não podia falar. A Bíblia, no relato deste homem, a Bíblia diz que ele tinha um espírito mudo. Ele não podia falar. Além de não poder falar, ele sofria essas fortes convulsões, pelo qual, como relata aqui o testemunho desse homem, estava, de certa forma, prestes a destruir a vida daquele rapaz. Desesperado e sabendo, aleluia, já ouvindo falar de tudo quanto Jesus já havia feito e podia fazer, ele vai em busca de socorro, ele vai em busca de uma solução para o seu filho. Mas o texto diz que quando este homem chegou naquele local onde estava concentrada uma grande multidão, Jesus não estava lá, porque a Bíblia vai dizer anteriormente que Jesus estava no monte em oração. Então, ele apresenta o seu filho aos discípulos de Jesus. Lembra que os discípulos de Jesus já haviam vivido uma experiência semelhante como essa. Na grande comissão, quando eles foram enviados por Cristo, Jesus lhes deu o poder, lembra? Para expulsar demônios, para curar os enfermos, louvado seja Deus. De sorte que quando retornaram daquela missão, eles estavam tão alegres, tão felizes, que disseram ao mestre: Senhor, foi algo maravilhoso. Os demônios nos submeteram, os enfermos foram curados, lembra?
E Jesus olhou para eles naquele dia e lhes disse: vocês estão felizes, estão alegres, porque os demônios vos submeteram, porque os espíritos foram expulsos, porque as doenças foram curadas? Não vos alegreis por isso. Alegrai-vos antes, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Jesus. Pois bem, pois terem vivido essa experiência, imediatamente eles oraram por aquele rapaz. Tentaram expulsar aquele espírito maligno, mas não conseguiram. E diante disso criou-se um grande alvoroço. Os escribas estavam lá, lembra? Os religiosos daquela época. E eles estavam lá simplesmente pelo interesse de encontrar falhas, brechas para acusarem Jesus. E ali estava uma situação em que, aleluia, os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. E ali gerou-se uma grande discussão, gerou uma grande polêmica. Por quê? Por tantas perguntas, tantas indagações, sem nenhuma resposta. Louvado seja Deus. E às vezes é diante deste cenário, glória a Deus, que o Espírito Santo nos traz uma revelação aqui hoje. É que muitas das vezes nós também, aleluia, que estamos em busca de uma resposta, que estamos em busca de uma solução, que às vezes oramos tanto, que às vezes fazemos campanhas, que às vezes acreditamos que algo sobrenatural vai acontecer em nossas vidas e que muitas das vezes não acontece da maneira que queremos que aconteça, não acontece da maneira que gostaríamos que acontecesse. Às vezes também o tempo nos desgasta, nos faz até, aleluia, achar que aquela situação, aleluia, jamais terá uma solução. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Gera, às vezes, em nossa mente um conflito. Estou tanto tempo buscando, estou há tanto tempo orando, estou há tanto tempo nesta igreja, esperando por uma resposta de Deus. E até hoje, ela ainda não veio. Louvado seja Deus. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. E o texto vai dizer que quando Jesus chegou ali, aleluia, quando todos correram para ele, quando ele questionou do que se tratava aquela discussão, aquela confusão, e quando este homem lhe deu este testemunho, este relato da situação do seu filho, e a questão em que os discípulos não puderam expulsá-lo, Jesus olha para o céu, olha para eles e diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vocês sofrerão? Aleluia. Olha que indagação. Até quando vocês sofrerão? Geração incrédula. Aleluia. Traga-me até mim esse menino. E quando o texto diz que quando o pai trouxe aquele menino, que o menino olhou para Jesus assim. Aleluia. Imediatamente aquele espírito se agitou dentro dele com violência, jogando ele por terra, endemoniado, revolvendo ele pelo chão, espumando pela boca. Jesus, olhando aquela cena, ele olha para o pai e diz: quanto tempo que isso acontece com ele? Escuta, e a resposta do pai foi essa: desde a sua infância. E não é só isso, mestre. Muitas das vezes esse espírito o lança no fogo. Às vezes tenta matá-lo afogado nas águas para o destruir. A situação é triste, a situação é caótica, mas, escuta, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ou seja, de mim e do meu filho, e nos ajude. Aleluia. Aquele homem estava implorando, né, por uma solução, estava implorando pela misericórdia de Deus para que Jesus operasse na vida daquele garoto, daquele rapaz. Mas o que me chama a atenção aqui é que ele diz assim: se tu podes fazer alguma coisa, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de mim e de meu filho e nos ajude. Se tu podes.
Jesus olha para ele, ouvindo esta frase, esta palavra, e diz: se eu posso, aleluia, se eu posso, tudo é possível para aquele que crê. Vou repetir: tudo é possível para aquele que crê. Vou dizer de novo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tudo é possível para aquele que crê. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Mas você pode estar dizendo agora: mas eu creio, eu acredito, eu tenho feito propósitos, eu tenho me dedicado em campanhas de oração, porque eu creio, aleluia, mas ainda nada aconteceu. E às vezes nós mudamos o teor da nossa oração quando chegamos nesse ponto aqui. Começamos a orar a Deus e dizer: Senhor, aleluia, se tu quiseres, se tu podes, se há um plano na vida desta pessoa de salvação, se há um plano na vida desta pessoa de salvação, salva-o. Se há ainda um projeto na vida desta pessoa, cura ele. Aleluia. Gente, precisamos parar com isso. Precisamos tirar vamos dizer assim, esse sinal de dúvida, esta interrogação. Precisamos tirar esse si. É claro que Deus tem um plano de salvação na vida dela, na vida dele, na vida do seu filho, na vida do seu marido. É claro que Deus tem um plano de salvação para a sua casa, para a sua família, visto que Jesus, aleluia, a Bíblia diz que ele veio, olha bem, para salvar a todos. O plano de salvação é para todos. Aleluia, glorificado, exaltado seja o nome. Deus amou o mundo. Lembra? De tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio para todos. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ele veio para ricos, para pobres. Ele veio para judeus, para gentios. Ele veio para gregos. Ele veio para todos. Deus tem sim um plano de salvação na vida da sua família, na vida do seu filho, na vida do seu marido. Então não é se tu tens um plano. A palavra é: Senhor, aleluia, faz um milagre na minha casa, faz um milagre na minha família, faz um milagre na vida do meu filho, faz um milagre na vida do meu esposo. Oh, glória seja dada o nome do Senhor. Faz um milagre na vida dela, levanta desta cama, cura esta enfermidade, sara esta dor. É assim que nós precisamos orar e crer. Você está me ouvindo? Diga glória a Deus. Aleluia. Não é se tu podes. E se tu precisas de ajuda, como aquele homem disse para Jesus no versículo 24: Senhor, eu creio. Olha, eu creio. Mas me ajuda. Ajuda a minha incredulidade. Como pode crer e ser incrédulo ao mesmo tempo? Como pode crer e dizer: ajuda a minha incredulidade? Então esta fé que esse homem tinha, esta crença, não era o suficiente. Ele ainda tinha dúvidas. Ele ainda não conseguia acreditar, e depois da experiência vivida ali com os discípulos de Jesus, que não conseguiram expulsar aquele demônio, ele ainda ficou mais ainda, vamos dizer assim, com dificuldades de crer. Mas ele disse: eu creio, e falou isso em lágrimas, chorando: eu creio, Jesus. Mas me ajuda a minha incredulidade. Às vezes nós cremos, às vezes nós buscamos, às vezes nós acreditamos, mas lá no fundo da nossa alma, lá dentro de nós, existe uma fagulha de incredulidade. Você está entendendo, meu querido, minha querida? Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Às vezes nós cremos,
Nós oramos, já mudamos até o teor da nossa oração. Não estamos orando com tanta veemência, não estamos orando com tanta fé, aleluia. Estamos orando, dizendo para Deus até, se for da tua vontade, aleluia, se for do teu querer, ei, escute, é da vontade de Deus, é do querido Deus. Lembra daquele cego que disse a Jesus assim, se tu podes, pode me fazer enxergar? Aleluia. Lembra disso? Aleluia. Jesus olhou para ele e disse o quê? Aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Eu quero. Aleluia. Eu quero. Veja. Abra os olhos e veja. Glória a Deus. Deus quer operar na vida da sua família. Amém. Ele quer operar na sua casa. Amém. Ele quer operar na sua vida, amém? Louvado seja Deus, esse processo, esse momento, essa fase que você está vivendo, aleluia, glória a Deus, foi apenas um tempo, foi um propósito, uma maneira que Deus encontrou para fazer com que você tivesse todo esse tempo para refletir sobre a sua vida, sobre a sua fé, para se aproximar mais dele, para buscar mais a presença dele, aleluia, para se reerguer, se levantar na fé e voltar com força total para fazer a sua obra. Você crê nisso em nome de Jesus? Aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Mas a partir de hoje, diga, eu creio que tudo é possível. Diga, eu creio que tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E Deus fará um milagre na sua vida. Fará um milagre na sua casa. Fará um milagre na sua família. Jesus, quando ouviu aquilo, ele simplesmente repreendeu aquele espírito imundo. Olhou para aquele rapaz e disse ao espírito, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não volte nunca mais. Aleluia. E a Bíblia diz que imediatamente aquele menino ficou desmaiado. A Bíblia diz que o menino foi lançado no chão com muita violência e todos pensaram que o menino tinha morrido. Mas Jesus chegou lá perto, pegou ele pela mão, ergueu ele, colocou de pé e disse ao seu pai, toma aqui seu filho, leve-o para casa. Aquele menino estava curado. Quem pode dar glória a Deus aí do outro lado? Amém? Neste momento que você está me assistindo, aleluia, tome posse desta palavra. Como eu disse, uma palavra simples, objetiva, mas de grande profundidade e de uma revelação espiritual muito forte para as nossas vidas. Jesus, aleluia, Ele pode fazer todas as coisas. Aleluia. Jesus tem sim um plano de salvação para a sua casa, para a sua família. Jesus sim tem um plano para curar você, para curar esta pessoa. Jesus sim tem um projeto para fazer na vida dele, na vida dela. Glória a Deus. Então não é se, Ele tem. Tome posse desta palavra nesta manhã em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar juntos? Vamos orar em nome de Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Eu convido você aí do outro lado para estar orando comigo. Convido você aí do outro lado para tomar posse desta palavra. Convido você aí do outro lado, aleluia, para receber de Deus o que Deus tem para a tua vida. E vamos fazer aqui, aleluia, uma oração de fé. Eu creio que Deus fará um milagre aí na sua casa, fará um milagre aí na sua família. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Você acredita nisso? Então se você puder orar comigo agora, aleluia, prepare-se aí do outro lado. Aleluia, como eu estou daqui, você daí, vamos fazer algo assim simbólico para nos unir nesta manhã. Pega um copo de água, isso, não precisa ser cheio, um pequeno copo de água. Se você está aí nessa cama, se você está aí passando por dificuldades, pega esse copo de água. Feche os seus olhos, ore comigo. E depois da oração, beba dessa água.
Mas não crendo que a água fará um milagre na sua vida, mas crendo que o Senhor poderá te tocar hoje. Poderá te tocar hoje e mudar a sua história. Você acredita nisso? Então vamos orar em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Deus Criador do céu e da terra, em o nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço por mais uma vez estar aqui falando com os teus filhos, falando com as tuas filhas através destas redes sociais. Eu creio, Deus Todo-Poderoso, que a tua palavra tem ido longe, tem tocado em muitos corações. Creio, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor poderá fazer e pode fazer uma grande obra na vida daquele que crê no poder da tua palavra e nas orações. Então, meu Deus, neste momento que esta pessoa está me assistindo agora, nesse momento em que ela acreditou na palavra, que separou aí este copo com água, e está crendo que pode levantar desta cama, e está crendo que todas essas dores podem ir embora, e está crendo que toda a situação pode mudar, que vai dar desta água, meu Deus, para seus filhos beberem, para seu marido beber, crendo num grande milagre. Deus, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das que se esperam. O Senhor ungiu os olhos daquele cego e diz, vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele acreditou no milagre. Ele foi até o tanque. Ele lavou os olhos naquelas águas. Aleluia. E passou a ver, a enxergar. Aleluia. Aleluia. Em outros casos semelhantes não foi necessário ungir os olhos. Simplesmente o Senhor disse, veja, e ele viu. Mas em outros casos foi necessário. Então nesta hora, Jesus, com o símbolo deste copo de água, eu creio no milagre na vida da tua serva, eu creio no milagre na vida do teu servo, eu creio no milagre na vida do teu filho que está aí do outro lado, me assistindo agora. Unja essas águas, glória, unja essas águas, unja essas águas, aleluia. E que ao tomar dela, haja um choque, haja um milagre de libertação, de cura na vida do teu filho, na vida da tua filha. Talvez alguém, meu Deus, que o médico tem mexido tanto, já mexeu tanto nele, tanto nela, mas ainda a solução não foi encontrada. Jesus, mas os médicos são limitados. Mas o Senhor pode tocar nesse órgão, o Senhor pode tocar nesse, aleluia, nesse sistema, aleluia, do corpo dele, do corpo dela, e fazer, reconstruir tudo de novo, fazer tudo funcionar de novo. Faz um milagre, Jesus. Para a glória do teu nome, eu creio que ouvirei relatos, ouvirei, meu Deus, pessoas testificando de cura, de milagre através desta programação. Para a glória, honra e louvor do teu nome. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Amém. 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 Toma posse. Toma posse do milagre. Toma posse da bênção. Toma posse da cura. Toma posse das promessas. Toma posse da libertação. Em nome de Jesus. Amém? Receba esta palavra e creia que tudo é possível àquele que crê. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. E até o nosso próximo encontro. Amém?